Mas não faça perguntas fechadas, isso é importante dizer. Perguntas que deem margem para outra pessoa responder sim ou não. Por exemplo, no lugar de perguntar se a pessoa gosta de café, você pode perguntar quais são as bebidas que ela mais gosta. Oi gente, Giovana Pedroso aqui e eu já vou começar esse vídeo dizendo que o que eu vou falar aqui não é por experiência própria. Porque essa foto que vai aparecer aí na sua tela diz tudo. Eu sempre fui uma pessoa que fala e que fala bastante. Bonitinha, né? E esses dias me perguntaram se falar bastante é sinônimo de falar bem. E uma coisa não tem nada a ver, não tem relação com a outra. Falar bem é falar a coisa certa, no momento certo, para o público certo. É uma combinação, é uma tríade que inclusive é difícil de se fazer. E ouvir é uma parte importantíssima desse processo, porque quem ouve mais tem mais condições de perceber a linguagem corporal, as sutilezas que o tom de voz às vezes expressa. Então, em resumo, eu sou uma pessoa falante, só que sei que isso não é sinônimo de uma comunicação assertiva. Eu preciso continuamente, inclusive, me policiar para não falar demais, para não ouvir menos do que o necessário. Essa não é realmente uma tarefa fácil para mim. Assim como eu sei que para muitas pessoas, inclusive para a maioria das pessoas que eu atendia nos processos de mentoria de oratória, o maior desafio é justamente o contrário, é interagir mesmo falando pouco. Pessoas que são mais introvertidas, que são mais objetivas, que não possuem aquele perfil, sabe, de já chegar falando, fazendo amigos. Essas pessoas, elas têm um desafio gigante de estabelecer networking, de se colocar nas conversas, de se posicionar. E a consequência disso é que você vai, se você é assim, vai relatar o sentimento em algum momento de passar despercebida em situações que você não gostaria de passar despercebida e de inclusive não ter dito aquilo que você gostaria de falar no momento certo. Agora, o que fazer diante dessa situação? Como falar bem, como estabelecer uma conexão com as pessoas? Seja o seu cliente, os colegas de trabalho, mesmo que isso não seja tão comum, tão natural para você. Então eu vou compartilhar algumas ferramentas bem práticas para você usar em situações que pedirem essa interação, que pedirem o início de uma conversa. Em primeiro lugar, assim como andar de bicicleta, escrever, dirigir, a interação com o público, com as pessoas, com os colegas é algo que pode ser aprendido. E que quando você repete várias vezes, acaba se tornando um hábito. Inclusive, eu já ouvi relatos de algumas pessoas que por causa da pandemia deixaram de se relacionar com outras e que ao precisar retomar o convívio social tiveram muita dificuldade. Praticamente desaprenderam a viver em comunidade. Então a gente conclui com isso que se você desaprende, você consegue reaprender ou aprender pela primeira vez. Só que tem um detalhe que faz toda a diferença nisso. Para você consolidar esse hábito de interagir mais, de conversar com as pessoas com mais facilidade, isso precisa ser importante para você de alguma maneira. Precisa alimentar a sua necessidade profissional ou seus objetivos de vida. Porque se não for relevante para você, você não vai repetir o suficiente até virar um hábito. Então, se é relevante e se você agora está consciente de que é possível se tornar algo mais próximo, digamos, do natural, vamos para as ferramentas. Então, se você fala pouco, procure se aproximar das pessoas fazendo perguntas. Deixa o outro falar, mas não faça perguntas fechadas, isso é importante dizer. Perguntas que deem margem para outra pessoa responder sim ou não. Por exemplo, no lugar de perguntar se a pessoa gosta de café, você pode perguntar quais são as bebidas que ela mais gosta. Substitua a pergunta, é a primeira vez que você viajou para lá, por o que você mais gostou na viagem. Outra ferramenta, a segunda, é observar nas respostas itens que você pode usar para outras perguntas. Aproveite que você gosta de ouvir mais e de falar menos para usar os insumos da fala do outro. Se em algum momento, por exemplo, a pessoa disser que a filha se formou em medicina, aproveite e pergunte qual é a especialidade dela. Então, gente, essas são duas ferramentas que eu sintetizo como importe-se com o outro. Você não precisa ser a pessoa mais falante, a mais engraçada, a mais descontraída do mundo.
Mas se você se importar com a vida ou com o bem-estar de quem está na sua frente, na sua roda de conversas, não tenha dúvida de que você vai estabelecer com eles uma conexão. Só que tem um ponto importante aqui. Essa preocupação, ela precisa ser verdadeira. Não force. Tudo que é forçado fica evidente, soa falso, pega mal, não constrói relações de confiança, relações verdadeiras. Você percebeu que até agora não precisou falar muito para falar bem? Ok, Giovana, eu já entendi que perguntar é importante, que se importar com o outro é fundamental, só que a minha preocupação é que eu preciso falar em alguns momentos, só que por eu ser mais quieta, as pessoas não me dão espaço. Então aqui vai mais uma ferramenta. Simples, sinalize que você quer falar. Como? Primeiro, levante a mão, peça licença. Se for no bate-papo virtual, melhor ainda, porque tem nas salas de conferências, nas salas de conferências remotas, aquele recurso do levante a mão para falar, sabe? Então, use essa ferramenta. Só que mais do que a mão, o seu próprio corpo fala. Então, incline-se um pouquinho para frente quando erguer a mão, porque isso também ajuda a sinalizar o seu interesse em falar. Só não deixe de se manifestar. Mas, se por acaso antes de levantar a mão e manifestar essa sua vontade de se posicionar, você tiver alguma dúvida se deve ou não falar, se pergunte e se responda rapidamente. Eu vou agregar algo para o grupo ao falar isso? Eu vou me prejudicar depois caso eu não me posicione? Se as respostas para essas duas perguntas forem sim, incline o corpo, levante a mão, peça licença e fale. E me fale agora também o que você achou dessas ferramentas, hein? Eu só não quero ver você perder de novo uma oportunidade de falar por medo ou vergonha. Então, você coloca essas ferramentas na bolsa para tirar sempre que for preciso. E antes de me despedir, é claro, eu peço para você curtir esse vídeo se gostou, se inscrever aqui no canal caso você ainda não tenha se inscrito e a gente se vê. Um beijo nos próximos vídeos.